Vamos ver qual o caminho do Senhor para esta manhã, já que estamos aí no número reduzido de irmãos, uma boa parte dos irmãos estão na conferência. Então vamos ver se o Senhor nos conduz aí revendo talvez algumas coisas já faladas, algumas coisas meditadas, né? Então vamos ter uma palavra de oração e pedir que o Senhor assim nos guie. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós entregamos ao Senhor em Tuas mãos a Tua palavra que é viva e que é eficaz. Te pedimos mais uma vez o Teu suporte para esta manhã. Nos guie, ó Senhor, em Tua palavra. Fale aos nossos corações. Capacita-nos, ó Senhor, pelo Teu Espírito, para compreender a Tua palavra. Abra os nossos olhos. Tire, Senhor, a venda dos nossos olhos. Pedimos que a Tua palavra seja acolhida em nossos corações. Por isso nos colocamos diante de Ti, pois dependemos, ó Senhor, de Ti. Que o Senhor nessa manhã possa, mais uma vez, prover, ó Senhor, o Teu coração a cada um de nós. Precisamos, ó Senhor, conhecer a Tua vontade. Te pedimos, ó Senhor, nos ajuda na nossa limitação, na nossa pequenez, ó Senhor, na nossa lentidão para compreender a Tua palavra. E assim nós Te pedimos. Obrigado, porque o Senhor já nos deu a Tua mesa nesta manhã. E podemos, ó Senhor, provar do pão, do cálice, e fazer, ó Senhor, lembrança e memória de Ti, do Teu nome e da Tua obra. Obrigado, ó Senhor, por essa grande provisão. É a provisão para os nossos corações. A Ti nós confiamos em Tuas mãos. Fala conosco pela Tua palavra, mais uma vez. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir novamente em Apocalipse, capítulo 21. O versículo 10 e 11. Esses versos que já têm sido enfatizado, falado, refalado. Mas vamos mais uma vez ler com os olhos da fé e pedir que o Senhor assim continue revelando a Sua face aos nossos corações. E depois, com a ajuda do Senhor, vamos caminhando em mais alguns versos. Então, capítulo 21 de Apocalipse, os versículos 10 e o verso 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual se refere então a Jerusalém, a santa cidade, ou a cidade celestial. Então observe aí esta palavra aí, a qual tem a glória. Porque, irmãos, nós sabemos que a glória em si mesmo, a própria definição de glória, ela é impossível até mesmo de ser definida pelo próprio homem. A definição, o tamanho, a força, a grandeza, é uma palavra que na Bíblia nós não conseguimos definir. Só o Espírito Santo consegue, nos momentos e nas oportunidades adequadas, trazer alguma luz sobre a glória. Por exemplo, o Senhor Jesus é o resplendor da glória. Como que nós conseguimos absorver isso, né? Já que glória é uma coisa tão grande, ela possui uma dimensão que vai além da natureza do homem. Mas o Senhor Jesus é
o resplendor da glória. Ele está sobre toda a glória, não é? Então, na verdade, onde Deus está, ali há glória. Onde Deus não está, não há glória, né? Pode haver uma glória do homem, voltado em si mesmo. Então essa expressão que nós já vimos, ela é tão linda e tão bonita, porque se refere a Jerusalém celestial. Está se referindo ao lugar da casa de Deus e da morada e da habitação de Deus, não é? Jerusalém celestial, Monte Sião, o lugar da sua morada, porque Deus preferiu, pela obra de Cristo, habitar na igreja. Então, este é o lugar da sua glória, a qual tem a glória, né? Então, por causa de Cristo, e porque Cristo é a glória de Deus, e por causa da sua própria obra, Deus encontrou o lugar da sua morada. Então, a igreja é o lugar da glória, do resplandecer de Deus, a qual é a única que tem a glória de Deus. O mundo não tem glória, muito menos a glória de Deus. É a igreja que possui, por causa de Cristo, a glória de Deus, porque Cristo é a glória do Pai, não é? Então, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Gostaria que nós abríssemos, então, em Mateus, que é o capítulo que nós paramos, Mateus capítulo 17, e é aí que nós estávamos, então, e compartilhamos algo na última reunião. Mateus capítulo 17, nós vamos fazer então uma relação, já estamos fazendo, né? Já fizemos isso em outras reuniões. Então olha aí para a sua Bíblia, a princípio, o versículo 1, novamente, de Mateus capítulo 17, verso 1, e também o verso 2. Então, 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos, Tiago e João, e os leva em particular, então, a um alto monte. Essa expressão aí que nós estamos partilhando. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto, veja aí, seu rosto resplandecia como sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O seu rosto resplandecia, porque o Senhor Jesus foi transfigurado. A ideia é que ele mudou a sua forma, porque ele está ali vestido em uma roupagem humana. Ele está ali como homem diante dos discípulos. Os discípulos o conheceram como homem, não é? E Pedro, por revelação, pôde dizer, lá no capítulo 16, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro só pode dizer isto por revelação, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o homem de Deus, mas ele é o Filho eterno de Deus. Quando nós lemos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de modo geral, eles vão enfatizar a humanidade do nosso Senhor Jesus, a humanidade de Cristo. Porém, quando você vai ao evangelho de João, porque João tem uma ótica um pouco mais aguçada a respeito de quem é este homem. Então, Mateus, Marcos, Lucas enfatizam a sua humanidade, de modo geral, ainda que há distinções nesses 4 evangelhos. Você lê Mateus, vai apresentar ele como rei. Se você lê Marcos, Marcos vai apresentar o Senhor Jesus como servo, o servo. E quando você lê Lucas, Lucas vai apresentar ele como homem. E você vai observar que no Evangelho de Lucas é apresentado o nome dele, em particular.
nem Cristo Jesus, nem Jesus Cristo, mas apenas Jesus. Quem é ele? À luz de Lucas, ele é Jesus. Foi o nome que foi dado àquele menino, que nasceu no ventre de Maria. Qual é o nome dele? O nome humano, Jesus, aquele que salva. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, então João traz uma ótica mais plena. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no Monte da Transfiguração. Mas, irmãos, não é qualquer monte. Não é um simples monte, e nem é um monte físico. É um monte com significado espiritual. Mas não apenas isso, irmãos. É o mais alto e elevado monte ou lugar. E é deste lugar, é desta perspectiva, então, que João vai descrever, e está descrevendo a nós, a visão que ele tem no livro de Apocalipse. João está aqui assistindo essa transfiguração. Então, como falamos, João vai afirmar com todas as letras que este Jesus de Nazaré, ele é Deus. Isso é que João faz, com precisão. Ele é o Verbo eterno, ele é o Deus com Deus. Mas esse Deus com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, porque ninguém jamais viu a Deus. Graças ao Senhor pelo Evangelho de João, porque ele pôde trazer para nós esta ótica tão preciosa, que ele é Deus, mas ele se tornou homem, ele se transfigurou. Aqui está se revelando aos discípulos quem ele sempre foi, mas quando ele se encarnou, é o Deus se revelando aos homens. E aqui, ele se revelando aos homens quem ele sempre foi, sua essência, sua natureza. Só que aqui nós encontramos então a natureza, a essência, a base, o fundamento para a casa de Deus, para a igreja de Deus. Então nós precisamos dessa rocha, dessa pedra. Nós precisamos dessa revelação de Deus, de que ele é Deus, mas de que ele é homem. 100% Deus, 100% homem. Observe esse movimento que é feito do céu para a terra, para que outro movimento fosse feito da terra para o céu. Esse que é Deus deixa o seu lugar de glória, de majestade, de honra, de poder. Ele deixa tudo aquilo que é dele, em essência e em natureza. Ele despe da sua glória e ele desce à terra e se faz então homem, para recuperar e salvar o homem, para que então houvesse outro movimento. Em salvando o homem, ele pudesse agora tomar esse homem e transportar para um alto e sublime lugar, o lugar celestial. Então você tem dois movimentos. Se ele não desce, ele não poderia colocar a igreja nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, é neste lugar que nós temos que contemplar e ver todas as coisas. Compreendeu esses dois movimentos? Ele despiu da sua glória, para que, então, por meio do seu sacrifício, da sua morte, a mais profunda humilhação, sua morte de cruz. E ele foi então coroado de honra e de glória, mas com esse movimento, ele fez com que os homens fossem então colocados neste lugar. Ele desce e ele nos coloca neste lugar, a qual tem a glória de Deus.
Irmãos, que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Porque você tem nele a essência divina de quem ele é. Então, quando ele se faz homem, ele não deixa, nunca deixou de ser quem ele é em sua essência. Isso no que concerne ao Senhor Jesus, a quem ele é. Mas e nós? Corremos um risco de quando o Senhor então nos transportou para este lugar, porque Efésios vai dizer que ele fez isso, não é? Ele nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não foi isso que ele fez? Cremos nisso pela fé. Esse lugar é nosso, por causa do que ele fez. Agora, o fato de estar nesse lugar faz de nós, ou da igreja, porque esse lugar tem mais a ver com a posição da igreja como um todo, faz da igreja maior do que ele? Não. Faz de cada um de nós deuses? Também não. Então não precisamos temer a essas verdades. Porque se ele é em sua essência Deus mesmo, nós somos em nossa essência homens, criaturas, em nossa essência, redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas isso não muda a nossa natureza. Somos criaturas de Deus, habitados pelo Espírito de Deus dentro de nós. Temos a natureza divina dentro de nós. Mas qual é a nossa essência? Humana, criatura de Deus. Essa é a nossa essência. Então, quando ele coloca a igreja agora neste lugar, ela nunca deixa de perder também a sua própria natureza. Então, ela nunca vai tomar o lugar de Deus. Nossas vidas habitadas pelo Espírito Santo nunca vão ser igual a Deus. Porque Deus possui sua essência e sua natureza. E quando ele assumiu a forma de homem, ele não deixou sua essência. Compreendeu, irmãos? Não deixou de ser quem ele é. Quando o Senhor então nos salva e coloca sua vida dentro de nós, dá o seu Espírito para habitar em nós, nós não deixamos de ter a nossa natureza humana. Graças ao Senhor agora somos lavados pelo sangue do Cordeiro, temos a sua vida dentro de nós, mas somos criatura de Deus e sempre seremos. Então, quando estivermos aí para todo sempre com o nosso Senhor, como igreja do Senhor, nós iremos reconhecer diante dele que nós somos aquilo que Apocalipse descreve, os redimidos pelo sangue do Cordeiro para todo sempre. Ninguém será reconhecido como Deus por causa disso. E a igreja sempre ocupará o seu lugar de glória, mas nunca acima de Deus. Porque Deus está sobre toda a glória. Então, seremos sempre lembrados e reconhecidos e vistos por Deus como os comprados, os redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, nós temos esses dois movimentos que nós precisamos tocar com a ajuda do Senhor, e a palavra deixa muito claro essa posição. Então, João foi transportado em espírito e pôde nos trazer com precisão o que de fato há no céu, o que há no trono, o que Deus pensa, qual é a sua vontade. E isso é, então, a revelação do livro de Apocalipse. João está aqui no Monte da Transfiguração. Ele esteve aqui diante do Senhor Jesus como que um flash de uma visão que estava por vir. João não sabia aqui o que estava por vir. Nem mesmo ele poderia saber que ele seria levado cativo e preso naquela ilha chamada Patmos. E muito menos saber que naquela ilha o Senhor iria encontrar aquele coração humano, criado por Deus, um servo do Senhor. E o Senhor então transportaria João em espírito, e como que uma continuação deste evento aqui. Então, o Apocalipse é uma revelação e uma continuação deste evento aqui. Porque Jesus se mostrou a eles, incluindo João, quem ele é. E quando você vai para o Apocalipse,
A descrição é então desse Cristo na sua glória. Porque João viu ele subir aos céus. E o registro é que então uma nuvem encobriu e João não o viu mais. Então depois, preso, o Senhor vai mostrar para João o que aconteceu depois que aquela nuvem encobriu. E aí nós temos então o que estamos partilhando. Algumas coisas no livro de Apocalipse. E tomando então essas figuras chamadas Monte Sião. E ele começa aquele livro descrevendo, e eu vi 7 candeeiros. Então é isso que está lá no trono. É isso que está lá naquele lugar, em que aquela nuvem encobriu o Senhor Jesus. Agora, irmãos, a palavra nuvem, ela não está aí descrita por acaso. Não é uma nuvem comum. Assim como o monte não é um monte comum. Então a nuvem também não pode ser uma nuvem comum. Essa nuvem sempre vai falar da obra, do ministério e da assistência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo esteve presente em toda a vida humana do Senhor Jesus. Foi Ele o suporte, foi Ele que guiou Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduziu a Jesus. E não podíamos esperar nada mais e nada menos do que aquela nuvem que então encobrisse quando Ele foi assunto ao céu. Porque Romanos 8 vai dizer que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o mesmo Espírito então encobre. E por isso que a nuvem aparece aí. Essa nuvem de glória. Essa nuvem que resplandece. E é desta nuvem do Espírito Santo que sai do meio dela uma voz. E essa voz, para nós, sem dúvida, é a palavra de Deus. No meio da nuvem sai uma voz. Porque é a voz de Deus. É a voz que quebra, como o Salmos 29 tem muito a nos falar sobre essa voz. A voz que quebra, que despedaça os cedros do Líbano, a dureza dos nossos corações. A voz do Espírito Santo por meio da palavra, porque este monte tem tudo a ver com o Monte Sinai. É o mesmo Deus que trovejou no Monte Sinai, que revelou a palavra a Moisés, aquela cena de glória, de poder. É a mesma cena que está aqui no Monte da Transfiguração. Aquela nuvem que envolve este lugar, este monte. Então, a ótica de João é elevada. A perspectiva do Monte Hermon é elevada. O mais alto monte, da qual então depende todos os outros montes, irmãos e irmãs. Sei que já falamos sobre isso, mas o desejo do meu coração é que o Espírito Santo toque o teu coração, o meu coração, para que nós não sejamos mais os mesmos. Então, quando nós olhamos para esse lugar elevado em que fomos colocados, é deste lugar que emana toda a fonte do coração de Deus. Então, se você tem os montes, já falamos sobre isso, você tem o Rio Jordão, o curso daquele rio, você tem vários riachos que vão confluindo no Rio Jordão. Todos eles, irmãos e irmãs, todos eles, todas as assembleias do Senhor, são dependentes da nuvem. Até quando nós vamos resistir à voz do Espírito Santo, que sai do meio da nuvem? É do meio da nuvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É do meio da nuvem, é a dependência, queridos irmãos, da revelação do Espírito sobre a palavra de Deus. Se aquela geleira do Hermon se acabar, na geografia mesmo, seca, irmãos e irmãs,
toda a relva, toda a mata, tudo que floresce, tudo que é verde, tudo que é fresco. Se a geleira do Hermon, que é o mais alto monte, secar, derreter, não tem mais nada para nós. Se a igreja não voltar à dependência do Espírito Santo, nós secamos, nós morremos. A palavra será letras mortas, não tem vida. Somos dependentes daquilo que é derramado do Hermon. Essa nuvem é um orvalho um pouco mais denso. Não é qualquer nuvem, é um orvalho mais denso que rega a terra, que produz em nós, como foi lembrado hoje, frescor, leveza, refrigério, o sentido do Monte Sião. E muitas vezes a vida cristã, a comunhão dos santos parece algo tão árido, tão seco. Então nós temos que refletir nessas coisas. Por que nossa vida é seca? Por que a comunhão muitas vezes é seca, sem vida? Porque não estamos dependendo do Hermon. Não estamos dependendo da revelação do Espírito Santo. Estamos lendo a palavra automaticamente, estamos reunindo com os irmãos automaticamente, estamos partindo o pão automaticamente. Somos dependentes da revelação do Hermon, a voz que sai do meio da nuvem. Esse é esse lugar onde o Senhor Jesus então levou Pedro, Tiago e João. E nós sabemos que na memória de Pedro, nunca, e muito menos da de João, esse evento aqui foi esquecido. Irmãos, deixa eu contar uma pequena história que já faz muitos anos que eu não conto. E eu gostava sempre de contar essa historinha. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha lido, porque está em um livro. E eu vou colocar aqui com minhas palavras, para tentar ajudar os irmãos com relação a essa perspectiva aí do alto, essa perspectiva elevada, essa perspectiva e ótica do céu. Então, tem um relato de uma historinha do menino, o pequeno Billy. Talvez você já leu isso num livro. Está no livro Supremo Propósito, de Werner Fronk. E ele conta essa historinha do pequeno Billy. E esse pequeno Billy, ele sai da sua casa com um grande anseio e desejo de assistir um desfile que passava por uma avenida. Ele sai de sua casa apressadamente, com um grande empenho até e desejo de ver o desfile, como um desfile de 7 de setembro, talvez, né? E ele sai correndo para ver esse desfile. E ao chegar então naquela avenida, ele se depara com aquelas proteções que se fecham em torno da avenida para que o desfile ocorra ali. E ele, com aquele anseio, até mesmo genuíno, de ver o desfile, ele tenta então olhar pelas frestas daquelas divisões. E quando ele conseguia ver alguma coisa do desfile, ele era coberto pela multidão que ali estava. Então ele corria para cá, ele corria para lá, tentando achar uma frestinha, para que ele tivesse, quem sabe, um gozo daquilo que ele queria ver. Então, naquela tristeza agora dele, porque nada quase ele poderia ver, o seu irmão mais velho chama o pequeno Billy. Toma esse menino pelas mãos. Ajuda ele a subir as escadas de sua casa, que mal ele conseguia fazer. Então ele leva esse menino para um lugar mais alto. E aquele pequeno Billy, ele não se contém, porque ele foi tomado pela mão, foi ajudado a subir as escadas, e ali colocado naquele lugar superior. Então as lágrimas dele corriam, porque ali ele podia assistir e ver e contemplar aquilo que ele almejava. Então ele pôde ver o
que estava passando no desfile. Mas não só isso, queridos irmãos. Naquele lugar, ele pôde ver, sabe o quê? O que já passou. Ele pôde ver o que ia passar e contemplar o que estava passando. Ele pôde ver o que é, o que era e o que há de vir. Mas ele havia saído, deixado daquele lugar. Ele saiu da sua casa para ver e não viu nada. Isso, queridos irmãos, é visão celestial. É o lugar em que Cristo já nos colocou. Porque aí nós podemos ver tudo que já passou. Irmãos, o que está passando hoje, nossa vida no presente, século. E também as coisas que já aconteceram. Pedro vai falar da profecia, que não há profecia que não seja dada, né, ou conhecida por meio de homens. As escrituras proféticas falam de toda não as. A profecia de Deus, contida na palavra de Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Então aquele menino não se contém com aquilo que ele viu. Ele pôde contemplar de maneira clara. E muitas vezes, queridos irmãos, é assim que nós nos encontramos. Nós encontramos naquele curso, como nós falamos do Rio Jordão, enquanto o Senhor nos colocou nesse lugar. E no curso do rio, não podemos ver quase nada, por causa das tradições, como nós falamos, as opiniões de homens, as tradições humanas. Não conseguimos adorar o Senhor, louvar ao Senhor, porque estamos num ambiente que pouco ou quase nada podemos ver. E quando temos um pequeno raio de luz que vemos, é ofuscado pelas doutrinas humanas, pelas opiniões de homens, queridos irmãos. Não é assim. Às vezes um pouco que vemos, aquilo é ofuscado. A tradição, o mundo, essas coisas matam o pouco que vemos. Lembra daquela advertência da primeira carta em Apocalipse que o Espírito Santo faz à igreja em Éfeso? Advertindo que eles haviam abandonado a primazia e a qualidade do amor. Mas aí a advertência está lá assim. Essa é a advertência. E veja como isso tem tudo a ver muitas vezes com a nossa vida. A advertência que o Espírito Santo faz é assim: lembra-te, pois, de onde? De onde? Não é de quando. De onde caíste? Irmãos, talvez da onde nós deixamos de viver com a nossa mente, com o nosso coração neste lugar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou descendo, talvez, como o pequeno Billy desceu e não conseguiu ver nada. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta a viver nesse lugar. Colossenses vai dizer para nós: vós que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado. A nossa mente, o nosso coração posto no Senhor, na sua palavra, no céu, para que os nossos pés sejam na terra verdadeiros luzeiros que resplandecem. Mente e coração ocupados com o céu. Ou na perspectiva de João, ocupado com o trono celestial. E os nossos pés na terra. A igreja será esse candeeiro, essa candeia que brilha em dias de trevas, cuja mente está em Deus. Então, este lugar nos fala disso. Nos mostra de maneira tão plena e tão bonita, mas por outro lado tão séria e toca nossas vidas. Esse é o monte da transfiguração. Essa é a revelação que João teve, que foi transportado em espírito. Essa é a visão que governa toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Então, no curso do Rio Jordão, não conseguimos ver quase nada.
Uma geração má e adúltera, religiosa, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Senão da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, nenhum sinal será dado. Mas, irmão, nós precisamos ver o resultado. Por que Cristo morreu? Por que Cristo ressuscitou? Aonde Ele está? Da onde Ele governa? E como Ele faz? E Ele faz, então, por meio da nuvem, por meio do Seu Espírito. Ele nos guia. Olhe comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 1, vamos ler aí a partir do verso 16. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 16 em diante. Então vamos ler aí, preste bastante atenção nessas palavras aí. Nós sabemos que Pedro estava lá com o Senhor naquele monte. Como nós falamos, ele não esqueceu do que ele viu. Assim como João também não esqueceu do que ele viu. Então veja aí. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é claro que Pedro está falando daqueles e para aqueles que almejam a vinda do Senhor, não há dúvida. Mas é mais do que isso. O texto aí vai dizer que é mais do que isso. Ele vai dizer, na verdade, esse texto, olhando para o contexto, como estão aqueles que almejam pela vinda do Senhor, no caso, a igreja. Não é? Como está a noiva que almeja pela vinda do Senhor? Irmãos, o impacto do Monte da Transfiguração muda a vida de Pedro. Esse é o resultado sempre de uma visão celestial. A palavra transfiguração, nós não vamos abrir os textos por causa do tempo. Se você for em Filipenses, né, você vai encontrar aquela palavra forma, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não subsistindo em forma de Deus, ou não sendo igual, ou não ocupando o mesmo lugar de Deus, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a sua forma, né? Sua forma, a forma de servo, a forma de homem. Ele foi reconhecido em figura humana, né? Então ele, não subsistindo o ser igual a Deus, porque ele deixou da sua glória, né? Então essa palavra forma é que ele, então, deixando dessa glória, daquilo que ele é, ele então assumiu outra forma. A palavra ali é morpe. Abra ali comigo Filipenses rapidamente, para os irmãos acompanharem. Volte um pouco aí, deixe marcado a epístola de Pedro, lá no capítulo 2, vamos fazer isso o mais breve possível. Capítulo 2 de Filipenses, olha o versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, porque ele deixou realmente de tudo aquilo que ele é e daquilo que ele ocupava. Ele deixou realmente sua glória. Hebreus vai dizer isso de uma forma tão interessante. Ele deixou isso foi tão verdadeiro, que Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como que um que não é desobediente precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Porque ele deixou da sua glória. E como homem, ele precisou aprender a obediência, não porque ele é desobediente, porque no trono, ele não sabe o que é desobediência, porque lá não tem esta palavra, não existe no trono celestial. Essa desobediência, essa palavra existe porque nós somos desobedientes, então a palavra obediência, ela
surgiu, né? Porque nós somos desobedientes. Então no trono não tem isso, porque lá não tem ninguém desobediente, né? Então não porque o Senhor Jesus foi desobediente que ele aprendeu a obediência, né? Mas como homem, então ele precisava saber, ele precisava aprender a obediência pelas coisas que sofreu, para que ele pudesse conhecer de fato todas as nossas mazelas e deficiências. Por isso que ele é o socorredor de todos nós. Ele sabe nos socorrer em todas as coisas. Ele nunca fica surpreso quando nós desobedecemos, né? Porque ele sabe muito bem como nós somos. Porque ele assumiu a forma de homem. De homem. Reconhecido, não como alguma coisa aí, mas reconhecido, visto como figura humana. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Mas a palavra que queremos destacar aí é forma, e a palavra aí é morpe. Mudou a sua forma. Ele se transfigurou. É a mesma palavra aí. Mudou a sua forma. Você lembra quando ele se apresenta àqueles discípulos que estavam indo ali para o caminho de Emaús, após a ressurreição? Ele se apresenta então a eles de outra forma, a mesma palavra. Ele mudou a sua forma, porque eles não estavam reconhecendo quem era Jesus após a ressurreição. Então, novamente, ele muda a sua forma. A palavra é morpe, de onde vem a nossa palavra metamorfe, ou metamorfose, né? Mudando a sua forma. Esse é o sentido aqui, esse é o sentido no Monte da Transfiguração. Essa palavra é encontrada então em Marcos 16 também, nesse evento que citamos. Agora, há uma outra palavra que não é a mesma, mas traz para nós o mesmo sentido. Em 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, que nós, agora nós, somos transformados de glória em glória. Não é a mesma palavra, mas traz o mesmo sentido. E o que eu quero deixar para os irmãos com isso? Que, irmãos, a verdadeira visão celestial, escute, ela deve mudar a nossa forma. Compreendeu? Somos transformados de glória em glória, transformado de glória em glória. Uma visão que não muda a nossa mentalidade, o nosso coração, nosso caráter, não é uma visão genuína do céu. Porque isso impactou a vida de Pedro, isso mudou o coração de João, isso mudou corações de servos que nem puderam ver o que nós vemos. Lembra que nós citamos 4 montes, incluindo o Monte Hermon, e 4 servos do passado? Nós concluímos, na verdade, a última reunião assim. Lembre-se? Eu citei 4 montes, 4 personagens. Então, nós citamos Monte Moriá, primeiro monte, Abraão. Aí você olha para a vida de Abraão. Então, esse monte, Monte Moriá, Abraão, nós temos provisão, né? Deus proverá para si, para Deus mesmo, um cordeiro. E aquele monte passou a chamar o monte da provisão de Deus, não foi? Esse é o primeiro monte, na sequência da palavra mesmo. Se não houvesse a provisão de Deus para nós por meio de Cristo, você não tem mais nada. Não tem monte Sião, não tem refúgio. Então você tem o Monte Moriá, você tem Abraão, você tem o Monte da Provisão. Só que em Abraão nós temos alguém que foi mudado de altar em altar. E Abraão era alguém que andava na companhia de Deus. Isso é resultado de visão. Aí você tem um outro monte, o Monte Sinai, o Monte da Lei, o Monte da Palavra de Deus. Na sequência, Moisés, não é? Então você tem o monte
agora da palavra de Deus. O Monte Sinai, da instrução de Deus, foi dada a Moisés. Monte Sinai. Quem é Moisés? Moisés é simplesmente aquele homem em que Deus falava com ele, face a face. Né? Porque o que aconteceu no Monte Sinai mudou a vida de Moisés. Então é dito que Deus falava face a face com Moisés. E tem uma palavra lá, como que Deus fala a qualquer, essa palavra, a qualquer amigo. Então Moisés era um amigo. Sabe por que qualquer? Como que Deus não tinha nenhuma reserva com Moisés. Tão precioso isso, irmãos. Como qualquer amigo. Não é qualquer no sentido de desprezo, não é esse o sentido da palavra. É que Deus não tinha, ele podia falar de tal maneira com Moisés, que ele não tinha nenhuma reserva com Moisés. E Moisés para com Deus. Isso lá, no período da lei. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque quantas reservas nós temos. Mas nós precisamos, a visão deve produzir isso. Ter uma comunhão com o nosso Deus sem nenhuma reserva. Porque Ele pode falar conosco por causa do Espírito de Deus com qualquer um. Como Ele fala com qualquer amigo. Como também foi lembrado no tema da mesa. Amigo. Esse é Moisés. E depois nós temos então um outro monte. Aí sim o Monte Sião. Qual é o servo? Davi. Né, que tomou aquele lugar, Jerusalém, o Monte Sião. O que nós temos em Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Viu as marcas? Alguém que anda com Deus, um amigo de Deus e aquele que tem o coração de Deus, Davi. E por fim o último monte, o Monte Hermon, o monte da revelação de Deus, o monte de Deus. Quem nós temos ali? Jesus. Quais são as palavras para Jesus, então? Este é o meu preferido. Abraão andou com Deus. Moisés, amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas este é o meu preferido. O meu prazer, o meu gozo. É como que reunindo Abraão, Moisés, Davi. Então em Jesus você tem a totalidade. Nunca o Senhor Jesus, na sua humanidade, deixou a companhia, a comunhão do seu Pai Celestial. Enquanto ele esteve na terra. Então ele se retirava para orar, para buscar a vontade do Pai Celestial. Porque o Pai Celestial é para Jesus tudo. O Pai Celestial é para Jesus amigo, em quem Ele falava tudo. Até mesmo no jardim de Getsêmani, quando Ele está diante da morte, Ele não tem receio nenhum para falar, mesmo sabendo que Ele veio para morrer. Se Ele sabia que Ele veio para morrer, por que Ele precisa perguntar para o seu Pai Celestial? Pai, é necessário seguir este caminho? Contudo, seja feito a tua vontade. Alguns dizem que o sentido é, tem algum outro caminho? E a resposta do Pai Celestial é, não há outro caminho, a não ser o caminho da cruz. Mas o Senhor Jesus sabia disso. Mas é porque Ele tinha tal comunhão, sem reserva. Ele podia falar e expor o que Ele estava sentindo como homem. Angústia. Medo daquilo que estava por vir. Então ele fala ao Pai Celestial como um amigo. E ele é aquele que conhecia plenamente o coração do seu Pai Celestial, da vontade de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Aí o Evangelho de João vai deixar tão claro, eu não vim fazer a minha vontade, contudo seja feita a tua vontade.
Não sou eu quem julga, mas é o Pai quem julga, porque as palavras que eu tenho dito são as palavras do meu Pai. Então, em Jesus nós temos ali concentrado, né? Então, Ele é o amor de Deus, é o prazer de Deus, nosso Senhor Jesus. Aí nós temos, então, 4 personagens, 4 lugares, 4 montes. E essas vidas foram impactadas, irmãos, por aquilo que eles viram. Então, toda a visão celestial muda a nossa maneira de pensar, de viver, de agir. Essa é a veracidade da visão celestial. Então, mais um pouco aí. Então, só essa palavra morpe aí, né, mudando de forma, que nós vimos aí. Vamos voltar lá para 2 Pedro. Então, o Senhor mudou a forma. Volta ali, já vamos concluir por causa do nosso tempo. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Então, Pedro está falando da vinda do nosso Senhor Jesus, e nós falamos, então, que no contexto, já que aqui é a segunda epístola, se você ler a primeira epístola de Pedro, você vai entender porque o contexto fala da condição de como está a noiva, ou como nós estamos, mediante aquilo que vimos. Porque Pedro vai registrar aqui, e ele vai falar que ele esteve, lá no verso 18, que ele esteve aonde? No Monte Santo. Qual monte é esse? O Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Quando você lê a primeira epístola, tem uma palavra-chave na primeira epístola, para nós sabermos que Pedro, quando fala da vinda, da segunda vinda, do retorno do Senhor, ele está falando para nós como que é que nós estamos, ou se estamos preparados para o retorno do Senhor. Então ele usa 6 vezes nas 2 epístolas, mas 5 na primeira, é a palavra procedimento. Você vai encontrar 5 vezes na primeira epístola. Nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, por exemplo. Pedro explicando, ó, o motivo maior pelo qual vocês foram resgatados. Para que vocês saíssem do vosso fútil, está falando de um estilo velho de vida, fútil procedimento. Vocês foram resgatados para isso, para viver em um novo reino, em um novo estilo de vida, porque vocês almejam e esperam a vinda do Senhor. Por isso que nós devemos ser esses tais que andam em um reto procedimento. Então ele usa 5 vezes na primeira epístola e 1 vez na segunda epístola, só para os irmãos verem aí. Vai ali no capítulo 3 da segunda epístola, verso 11. Capítulo 3, verso 11. Está assim, ó. Visto que todas essas coisas, citadas aí no verso 10, né? A respeito dos elementos que se desfarão, os elementos abrasados, as catástrofes que acontecerão. Mas veja o verso 11, veja a ênfase, que a ênfase não são os eventos e os acontecimentos, e nem as catástrofes que estão por vir, mas a evidência, e o que é mais importante está no 11, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais. Esse tais, irmãos, esse tais, tem que nos trazer a lembrança que Pedro esteve no Monte da Transfiguração. Quando ele fala esses tais, se refere a todos nós que professamos que, de alguma maneira, vimos o Senhor, que compreendemos o propósito de Deus, e que professamos muitas vezes que temos visão celestial. Então é para nós. Estes tais, nós, certo? Esses tais. Veja aí, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais, estes, como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está falando, mediante no que nós vimos, nós deveríamos ter então um novo estilo de vida e procedimento. E aí ele termina essa epístola assim, veja lá o verso 18.
É o final da epístola. Então ele diz assim, antes, não é? Crescei na graça. Viu aí o desenvolvimento de uma vida? Crescei na graça. Sim, a graça nos foi dada. A pergunta que sobe aos nossos corações é, a graça foi dada para quê? A graça foi dada em plenitude à igreja para que ela agora cresça na graça. Não é que a graça é pequena, não é que a graça é fraca, não. Mas é que para que nós cresçamos naquilo que nos foi dado, a graça. Porque graça é uma pessoa. Antes, crescei na graça. De que maneira? Mantendo exemplar o nosso bom procedimento. Né? Então, antes crescei na graça e no conhecimento, ou então num pleno conhecimento da graça, certo? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora, presente, né? Tanto agora como no dia eterno. Então esse é o contexto da epístola de Pedro. Então quando ele vai falar da vinda, vamos seguir rapidamente ali a leitura, no verso 17 então, tem essa nota, não é? Preparando a noiva no proceder, na vida, no conhecimento, no pleno conhecimento da graça, para que o Senhor retorne. Então veja o verso 17. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, falando do Senhor Jesus, né? Vamos ler o 16 inteiro aí, senão fica pela metade. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas. Está falando do monte da transfiguração, oculares, da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória, olha a glória aí, glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte, olha a voz aí, que veio do meio da nuvem, a seguinte voz, qual é a voz? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Essa foi a voz do céu para o Senhor Jesus. Né? E essa voz foi ouvida, como está no verso 18. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Olha o verso 19. Temos assim tanto mais confirmada não são as profecias, a palavra profética. Por quê? Porque a palavra profética, o sentido espiritual da profecia reúne toda a visão celestial, toda a palavra de Deus. É a palavra profética. Começando, sim, pelo Antigo, claro. Não é? Os oráculos de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Começando por ali, mas toda a palavra, ela forma, queridos irmãos, uma única palavra profética. E as outras coisas estão dentro dela. É que nem quando você estuda as parábolas dos evangelhos. Todas as parábolas, elas se reúnem em uma grande e única parábola de Deus, como agricultor. E aí você vai poder extrair o sentido delas. Né? Então, confirmada a palavra profética, seguindo aí. E fazeis bem em atendê-la. Amém. Amamos a palavra, gostamos de compreender as Escrituras, entender o sentido dela, até os sentidos proféticos. Amém. E fazem bem em atendê-las, mas não é só isso. Aí o texto vai seguir aí. Como uma, o quê? Candeia. Candeia, que brilha em lugar tenebroso. Agora, irmãos, toca os pés do corpo de Cristo. No que concerne a posição, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No que concerne ao corpo de Cristo, cabeça exaltado, assentado no trono, nós estamos junto dele, com ele, seus pés na terra. De que maneira? Como candeias, que brilham em lugar tenebroso. Qual é o lugar tenebroso? A terra. Então são chamados para ser essas candeias, que refletem o céu na terra, a vontade de Deus na terra, o proceder de Deus na terra,
o caráter de Deus na terra. Certo? Candeias, em lugar tenebroso. E lembre-se, Pedro acabou de dizer, nós estávamos lá no Monte da Transfiguração. Queridos irmãos, se isso não produz na igreja um verdadeiro candeeiro que brilha em lugar tenebroso, então não vimos nada. A luz que recebemos não reflete. A glória que repousa sobre a igreja não brilha. O sal não salga. Candeia que brilha em lugar tenebroso. Agora ele vai falar de novo da vinda. Mas está vendo que essa frase aí, que mostra um tempo, ela é importante. Então, nós não podemos pegar agora essa frase final, até que o dia clareie. Nós não podemos simplesmente jogar isso para a vinda do Senhor. Sim, haverá um dia da vinda do Senhor. Mas, irmãos, esse texto não está enfatizando só isso. Ele está falando assim, e hoje? E hoje? Porque ele está falando de candeia, até a vinda do Senhor. Certo? Essa é a ênfase. Sim, ele virá, como está descrito aí, como uma estrela alva, nasça em vossos corações. Não é? E a estrela da alva que nasce em vossos corações. Ele está falando daquele dia que o Senhor virá, mas a questão é o proceder. Como está essa candeia até aquele dia que o Senhor virá, irmãos? Senão nós jogamos isso para frente, fazendo, não, o Senhor vem mesmo. Mas e agora o presente? A ideia, irmãos, aqui do tempo, porque quando ele fala até o dia, se refere ao tempo. Sabe qual é o discernimento correto aqui? E a percepção? Nós devemos compreender. Então guarde isso como algo final para o nosso tempo. Nós precisamos compreender o dia, o tempo do Senhor para nós hoje. É o tempo de Deus no nosso tempo. Então, vamos colocar de outra forma. Quais são as demandas de Deus no seu tempo? Tempo eterno, fora do tempo. Quais são as demandas de Deus no Kairos de Deus? Né? No Kairos de Deus. Quais são as demandas? Né? Já que no crono o tempo está correndo. Né? Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2000 anos, está andando, o tempo está andando para nós, esse é o tempo nosso. Dentro desse tempo, da linha do tempo humana, muitos acontecimentos de Deus veio sobre a terra, não é? Não teve muitas intervenções de Deus na terra, não é? Ana, por exemplo, nos dias ali de Eli, não precisou ter discernimento da vontade de Deus no céu para intervir na terra, porque aquela geração estava falida. O que aconteceu? O tempo de Deus interviu na terra por meio de um coração, por meio de coração de Ana. Não foi? E mudou toda aquela geração futura, levantando Samuel. Foi uma intervenção de Deus. Esse é o sentido aqui. Então a igreja precisava entender qual é a intervenção de Deus na igreja hoje na terra, até o dia da sua volta. Esse é o sentido desse texto. Então que o Senhor nos ajude a ver isso. Qual é a vontade de Deus que Ele quer operar hoje na terra? Né? Assim, quando o Senhor Jesus enviou o seu Filho em carne, foi uma intervenção de Deus na terra, não foi? Porque aquela geração anterior, o povo de Israel falhou. Mas o propósito de Deus não muda, sua promessa não muda, sua vontade não muda. Então Ele vai intervir, Ele vai achar alguém. E Ele achou alguém. Né? Então Ele enviou o seu Filho como homem. Ele fez uma intervenção aqui no tempo. Todos reconhecem que Jesus veio como homem. É a história. A cruz é uma história também. Está registrada que isso aconteceu, um evento. Então, esse é o sentido aqui desse versículo. E aí ele vai concluir aí no verso 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, né? Ou entendimento particular, pensamento próprio, conhecimento natural, conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da árvore da vida, de nenhuma particular elucidação de homens,
porque nunca jamais qualquer profecia, novamente, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, os profetas, os servos, até os dias de hoje, pela palavra. Homens santos falaram da parte de Deus, olha a nuvem aí, movido como? Pelo Espírito Santo. Porque é do meio da nuvem que sai a voz do Senhor. E a voz troveja, como no Monte Sinai, sobre muitas águas. Troveja e peleja contra os nossos corações duros, muitas vezes. Quebra os nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale com a igreja nesses dias. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. E assim, mais uma vez, confiamos ao Teu Espírito Santo, que fale à Tua igreja nesses dias. Possamos compreender, Senhor, a Tua vontade, Tuas demandas para o tempo que se chama hoje, à luz daquilo que vimos, daquilo que compreendemos. Sejamos, ó Senhor, uma candeia que brilha em lugares tenebrosos. Sejamos, Senhor, a Tua luz na terra, sal no mundo. Nos ajuda, ó Senhor, a andarmos de acordo com aquilo que vimos, de acordo com aquilo que o Senhor revelou aos nossos corações. Restaura-nos ao retorno da Tua palavra, é o que nós te pedimos. Obrigado por esta manhã, por esta palavra, pela Tua palavra, ó Deus. É em Teu nome que nós oramos. Amém.